tem ainda uma congregação, você que não está congregando, mas você que gosta de saber das coisas do céu, você que gosta de ouvir a palavra vindo da parte de Deus, pegue aí a sua Bíblia, abra conosco Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1. Vamos à palavra do Senhor. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. E havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. E ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Vamos orar. Ó Deus, aqui está a tua palavra. Ó Deus, fala conosco pela tua infinita misericórdia. Ó Deus, fala, meu Pai amado, com este homem. Ó Deus eterno, fala, Senhor, com esta mulher. Ó Deus eterno, fala com este jovem, com este moço, com essa moça. Fala, meu Pai amado, que está em teu coração. Fala pela tua misericórdia, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amigos, sem dúvida nenhuma, a Bíblia Sagrada, ela é um livro que ela deixa muito pensativo todo e qualquer ateu. Aqueles que não acreditam na Bíblia Sagrada sendo como fonte divinamente inspirada, aqueles que tentam pregar e falar que não existe um Deus, que não existe um Deus eterno, um Deus criador, eles ficam, sem dúvida nenhuma, muitas das vezes, pensativos, encabulados. Como é que um livro de história, ele consegue influenciar, mudar, marcar a vida de tantas pessoas na Terra? Aos olhos do homem é impossível. Eles tentam entender, eles tentam compreender, eles tentam analisar e levar todas as questões que envolvem a Bíblia Sagrada para uma questão racional. Eles não conseguem chegar num denominador comum. Verdadeiramente, nós esbarramos nesse fato. De fato, a Bíblia é a palavra de Deus. Existem alguns personagens na Bíblia Sagrada que, quando nós lembramos deles,
nós trazemos à nossa memória, muitas das vezes, momentos que nós éramos crianças e pequenos. Existem personagens na Bíblia Sagrada que todo mundo já ouviu falar, mesmo não sendo um grande estudioso da palavra de Deus. Quem nunca ouviu falar daquele homem que era forte e que tinha um cabelão muito forte e derrotava os teus inimigos, porque ele era cheio do Espírito de Deus, a saber, Sansão? Quem nunca ouviu falar do menininho que derrotou um gigante apenas com a pedrinha numa funda, e após de ser confirmado, ungido como rei, anos após, iria sentar no trono de Israel e iria ser um homem segundo o coração de Deus? Davi, o rei mais amado e mais lembrado de Israel. Quem nunca ouviu falar daquele homem que, após de ser cometido ali daquela lepra, ele teve que largar a soberba, largar o seu orgulho, e então ele teve que descer 7 vezes no Rio Jordão, porque o profeta falou: vai, desce 7 vezes. 7 vezes. Você quer ficar sarado? Você quer que a sua lepra seja curada? Mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Quem nunca ouviu falar de José, o menino que foi ali para o Egito e Deus exaltou com grande poder e glória? Zaqueu, esse personagem bíblico, não é diferente. Quem nunca ouviu falar daquele homem de pequena estatura, muitas das vezes, hinos, canções infantis, nós cantamos, as criancinhas cantam e fala sobre aquele homem de baixa estatura, Zaqueu, que era pequenino. De fato, esse homem, ele era um homem de pequena estatura, Zaqueu. E a Bíblia nos diz que Zaqueu, ele, percebendo que Jesus ele estava entrando em Jericó, ele teve um desejo no seu coração. E o interessante é que Zaqueu, ele era publicano. E nos tempos de Jesus, a autoridade máxima que subjugava o povo de Deus era o Império Romano. E o Império Romano foi um império sagaz, um império que oprimia, que castigava o povo de Deus. Existia muito ali uma opressão muito grande acima do povo de Deus. O Império Romano cobrava impostos altíssimos ali para os judeus daquela época. E como o Império Romano era um império sagaz, era um império cruel, eles separavam pessoas de Roma para cobrar impostos. Publicanos, eram chamados de publicanos, aqueles cobradores de impostos. O império separava pessoas de Roma e o império também separava israelitas. Ou seja, ele separava israelita, estabelecia ele como um publicano, e era um israelita que cobrava imposto de outro israelita para o Império de Roma.
essa figura era Zaqueu. Zaqueu era um publicano. Por ser um publicano, o povo de Israel, o judeu, ele não via o publicano com os bons olhos. Para o povo de Deus, para o povo de Israel, o publicano, ele era um traidor da sua pátria. Ele havia traído seus irmãos de nação. Para o povo de Israel, o publicano, ele não era digno de assentar à mesa. O publicano, ele era privado de entrar dentro do templo para prestar os seus cultos. O publicano, ele não tinha amizade, a sua família era rejeitada, a sua família era excluída do meio do povo, porque ele era tido como um traidor. Foi tirado tudo isto de Zaqueu. E quando nós olhamos para Zaqueu, nós percebemos que ele não era apenas um publicano, mas Zaqueu era chefe dos publicanos. O publicano era tido como um ladrão, ele era tido como uma pessoa que roubava os seus irmãos. De fato, o sistema daquela época colaborava para que o sistema fosse corrompido. Havia ali deficiências naquele sistema, por meio de qual muitos publicanos, eles roubavam o povo de Israel. Como o sistema tinha deficiências, eles cobravam imposto acima do que deveria cobrar. Passava a quantia que o império estabelecia e o restante eles colocavam nos seus próprios bolsos. Porque o sistema, ele era frágil. Mas nem todo publicano era ladrão. Nós vemos também Jesus chamando um publicano para ser um dos seus discípulos. Zaqueu, ele foi privado de ter uma vida normal em sociedade, da sua casa ter uma vida normal no meio da sociedade. Ele não tinha paz, ele não tinha livre acesso, entrada e saída do templo. Ele era mal visto pela sociedade, mal visto pelo povo de Deus. E quando Zaqueu, ele ouve que Jesus, ele está entrando ali em Jericó, então ele tem um desejo no teu coração de ver quem era Jesus, ou de ver Jesus. Porém, Zaqueu, ele enfrenta uma dificuldade na sua vida. No processo de estar perto de Jesus, no processo de ver a Jesus, no processo de contemplar a face de Jesus, ele encontra obstáculo. O obstáculo que ele tinha é porque ele era de pequena estatura, e por onde Jesus passava, o nosso mestre, o nosso campeão, o Rabi da Galileia, o nosso Jesus, o Cristo, o ungido de Deus, o enviado do Pai, o Messias, por onde Jesus passava, ele arrastava uma grande multidão. Então Zaqueu, ele percebe que era impossível, por ele ser pequeno, se ele ficasse no chão, no mesmo piso que aquela multidão, era impossível a ver Jesus. E quando a dificuldade chegou na vida de Zaqueu, quando a dificuldade para ele estar perto de Jesus se instala na sua vida, Zaqueu, ele não fica parado. Zaqueu, ele não desiste. Zaqueu, ele não fica na zona de conforto. Zaqueu, ele não retrocede. Zaqueu, ele não deixa para lá essa questão de ver Jesus, de estar perto de Jesus, de ter um vínculo, um contato com Jesus.
Mas nós vemos Zaqueu, ele sendo proativo, Zaqueu, ele adiantando no seu caminho. Ele tem uma estratégia, adianta no seu caminho, sobe em cima de uma figueira brava, para ver quem é Jesus, para ver Jesus passar. Infelizmente, por onde nós temos passado, nós temos contemplado pessoas que poderiam estar muito mais além na presença de Deus. Poderia estar sido usado mais. Poderia estar sido mais abençoado, mais abençoada. Poderia estar com o ministério mais além. Poderia estar hoje gozando das bênçãos, das dádivas do céu, atreladas à salvação. Tem o desejo no coração de fazer para Jesus, mas não faz. Tem o desejo de entrar pelo caminho da salvação, de levantar suas mãos e aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida, e não aceita. Ama ouvir a palavra de Deus, ama escutar a palavra de Deus, quando está no seu trabalho, quando está ali na sua rua, quando está encontra com um irmão, encontra com um cristão na rua, seja ele de qualquer igreja, seja ela de qualquer denominação, encontra com aquele cristão que prega Jesus, que fala de Jesus, ele vira e fala de Jesus para mim, fala da Bíblia para mim. Mas não está conseguindo ver a Jesus, não está conseguindo ver a dádiva de Deus sobre a sua vida, não está conseguindo gozar das bênçãos que vem atrelada com a salvação, porque está parado. Quer ver Jesus, quer estar perto de Jesus, quer travar um relacionamento com Jesus, mas quando a dificuldade vem, quando o obstáculo vem, quando o dia mau chega, quando a luta chega, quando a provação chega, simplesmente ele desiste, simplesmente ela desiste. Tem um projeto, tem um desejo nobre no seu coração, tem um projeto nobre no seu coração, quer estar perto, quer fazer a vontade de Deus, mas desiste no primeiro obstáculo, desiste na primeira dificuldade. Mas nessa noite eu tenho a palavra de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Não foi à toa que você está aqui até agora, não foi à toa que você ligou o seu rádio agora e está ouvindo essa palavra, não é à toa que você está aí acompanhando pela live esta palavra, não é à toa que você vai ver esse vídeo, esta pregação daqui a 2, 3, 4, 5, um mês, 2 anos, esta palavra. Deus, Ele quer travar um relacionamento com você. Deus, Ele quer abençoar a tua vida. Deus, Ele quer abençoar a tua casa. Deus, Ele quer abençoar a tua chamada. Deus, Ele quer abençoar o teu ministério. Não se conforme em ter uma vida longe de Jesus. Não se conforme em não ver o Cristo, em não estar perto do Cristo, em não entender a vontade real de Cristo para a sua vida, mas entenda que Deus, Ele quer ter um relacionamento contigo nessa noite. Seja abençoado nessa noite. Zaqueu, ele adianta no seu caminho, sobe em cima de uma figueira brava, tem uma estratégia e espera a Jesus passar. Quando Jesus chega debaixo daquela figueira brava, Jesus, ele olha para cima e Jesus, ele diz assim: ó, Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém
hospedar em tua casa. Entenda esta palavra nessa noite, meu irmão. Entenda essa palavra nessa noite, minha irmã. Não há luta que perdura para sempre. Não há dificuldade que perdura para sempre. Não há provação que perdura para sempre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem permanecer, ela vem pela manhã. A sua vitória vai chegar. Fica firme, persevera. Jesus, ele vai hospedar dentro da sua casa. O dia de Zaqueu chegou. Ao dia de Zaqueu chegou. Jesus vira para aquele homem e fala: é hoje, Zaqueu, é hoje, Zaqueu. E a palavra de Deus para sua vida é hoje, meu filho, é hoje, minha filha, é hoje que eu entro nesta situação, é hoje que eu trabalho na tua mente, é hoje que eu trabalho no teu coração através desta palavra, é hoje que eu entro aí nas tuas finanças, é hoje que eu toco na tua saúde, é hoje que eu movimento essa papelada, é hoje que eu jogo levante por terra, é hoje que eu corto laço, quebra lança, queimo os carros no fogo, é hoje que eu faço, que eu opero, que eu brado na terra, porque operando eu, ninguém, nem o homem e nem Satanás pode impedir. Jesus, ele está falando com você. Há uma glória de Deus neste lugar. O dia de Zaqueu chegou. A palavra de Jesus é: desce, vamos até a tua casa, Zaqueu. Hoje me convém hospedar em tua casa. Quando Zaqueu chega em tua casa junto com Jesus, nós vemos Zaqueu tão alegre, tão eufórico, e com sinceridade ele vira para o mestre, para o rabi, e a palavra de Zaqueu é esta: Senhor, se eu defraudei, se eu dei prejuízo para alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E eu vou pegar tudo que eu tenho, eu vou dividir a metade e vou dar aos pobres. Perceba que Zaqueu, ele não está confessando que roubou alguma coisa. Zaqueu, ele não falou que roubou. Zaqueu, ele não confirmou que roubou. Mas Zaqueu, ele foi sincero com Jesus: Senhor, se eu tiver pegado, eu vou restituir 4 vezes mais, é o que a lei fala. E tudo que eu tenho, eu vou dividir a metade e vou dar aos pobres. Zaqueu, ele tocou no coração de Jesus. Zaqueu, ele foi abençoado naquele dia. Sabe por quê? Porque Zaqueu, quando ele está diante de Jesus, quando Jesus ele está na tua casa, ele depara na situação de estar de frente com Jesus, ele não é falso, ele não é hipócrita, ele entra diante de Jesus com sinceridade, ele começa a falar para Jesus com toda a sinceridade do seu coração. Nós sabemos pela palavra de Deus que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Você que tem uma dificuldade, você que tem um problema, você que passa por uma luta, por uma dificuldade, não tenta maquiar, não tenta falar para Deus, não tenta externar uma santidade, não tenta viver uma vida de aparência diante dos homens, porque a Bíblia nos diz no Salmo 139, verso 4, que ainda a palavra não chegou à minha boca, mas tu já conheces, Senhor. Faça como Pedro, quando ele estava ali no barquinho, e após de ver aquele milagre que o Senhor fizera ali na sua vida, ele se prostra diante de Jesus e fala: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Não fala para Deus dos problemas que A tem, que B tem, que o seu pai tem, que a sua mãe tem, que o seu vizinho tem, que o seu esposo tem, que a sua esposa tem, que o teu filho
filho tem, que a tua filha tem, que a tua família tem, mas entra diante de Jesus e fala: Senhor, tenha misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia da minha alma. Jesus, me ajuda nessa área. Jesus, me ajuda a ser mais crente. Jesus, me ajuda a ser mais sincero. Jesus, me ajuda a vigiar por palavras. Jesus, me ajuda a vigiar no olhar. Jesus, me ajuda a vigiar, meu Pai amado, no pensar. Jesus, tenha misericórdia de mim. Entra diante de Jesus, mas entra com sinceridade para ser abençoado na terra. O seu Deus sabe que todos pecaram. João vai dizer que aquele que não tem pecado, que diz que não tem pecado, ele já cometeu pecado. Porque todos pecaram. Todo mundo peca, todo mundo erra, todo mundo tem dificuldade. O grande apóstolo Paulo entra diante de Deus e fala: Senhor, o que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o que eu faço não é o que eu quero fazer. O apóstolo Paulo entra diante de Jesus e fala: Senhor, tira de mim esse espinho da minha carne. E a palavra de Deus para o apóstolo é: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Fica com esse espinho na carne e o meu nome vai ser glorificado através da tua vida. Porventura, todavia, porquanto não entra diante de Deus com falsidade, mas faça como Zaqueu, entra diante do Cristo com sinceridade. Senhor, não é hipocrisia, não é falsidade. De tudo que eu tenho, eu vou vender a metade dos meus bens e eu vou dar aos pobres. E se eu defraudei alguém em alguma coisa, eu vou restituir esta pessoa 4 vezes mais. Eu estou diante de ti com sinceridade, Jesus. Após Jesus ver a sinceridade no coração de Zaqueu, a sentença de vitória é liberada. Zaqueu, que era um homem muito rico, Zaqueu, que era um homem que tinha muito dinheiro, a Bíblia nos diz que era chefe dos publicanos. Zaqueu tinha tudo, tinha dinheiro, tinha fama, muita gente dando tapinha em tuas costas, mas faltava algo para Zaqueu. O homem pode ter tudo nessa terra, o homem pode ter dinheiro, pode ter fama, mas se ele não tiver Jesus na sua vida, ele é pobre, miserável, cego e nu. Por que nós vemos passar no jornal empresário que tem 1 bilhão, que tem 2 bilhões, ele perde 1 bilhão e ele dá um tiro na sua cabeça, se suicida, porque perdeu 500 milhões, porque perdeu 200 milhões, porque perdeu uma empresa, 10 empresas, lhe sobrou só 1 bilhão, ele tinha 4, só ficou com 1 bilhão, e ele tira a sua própria vida, porque a verdadeira felicidade está na pessoa bendita do Cristo Jesus. Todo ser humano, ele tem uma alma, e a sua alma, ela anseia por Cristo. O salmista, ele vai dizer: assim como a coça, aleluia, anseia por águas, assim também a alma, ela anseia, ela tem sede de ti, Senhor. Essa palavra que nos sustenta, essa palavra que nos dá força, essa palavra que nos mantém de pé. Você que está nos ouvindo nesta noite, você que está longe dos caminhos do Senhor, você que está com a sua vida bastarda, que tem condição, que tem dinheiro, que é próspero, mas falta a pessoa do Cristo, a noite oportuna é essa, aí na sua casa, aí no teu carro, aí onde você estiver, aí no teu trabalho, levanta tuas mãos para os céus e aceita a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. A sentença é liberada. Jesus vira para Zaqueu e fala:
hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio salvar aquele que havia se perdido. Ou seja, Zaqueu ele tinha tudo, mas hoje houve salvação nesta casa. Tinha tudo, mas não tinha salvação. E agora, ele sendo um homem abençoado, abastado, sendo um homem próspero, agora também ele havia adquirido, conquistado a sua salvação na pessoa bendita do Cristo de Jesus. Nessa noite, entenda essa palavra: seja abençoado, seja próspero. Agora coloque Jesus em todas as áreas da sua vida. Tenha pressa, se apressa-te a ter estratégia, a organizar a tua vida, a organizar o teu ministério, para você priorizar o reino de Deus, priorizar as coisas de Deus. Busca a parte de Deus, a providência, o milagre que vem do alto. Eu creio que Deus ele vai fazer grandes coisas na tua vida e através da tua vida nessa noite. Nessa noite nós vamos orar. Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pela tua casa, eu quero orar, e Deus ele vai entrar na tua causa, vai entrar aí na tua vida, vai entrar nessa situação. Deus ele vai fazer o que o homem e ninguém pode fazer. Ó Deus, te agradecemos, ó Pai, pela tua bendita palavra. Te agradecemos, ó Deus, por a vida deste irmão, ó Deus, pela vida desse irmão, Pai amado. Demaia Sérbia, Nenta Caia Sérbia, Menta Caia Sérbia, Naiassá. Ó Deus, venha de encontro, Jesus, a necessidade. Ó Deus, esse irmão que nos contempla nesta noite, ó Deus, vem entrar com a salvação. Ó Pai amado, vem abençoar o ministério, ó Pai amado, dessa irmã. Ó Deus eterno, vem abençoar o ministério desse irmão, Senhor. Ó Deus, venha ungir, consagrar, venha separar, venha, Jesus, entrar com a providência. Ó Deus eterno, e venha usar com grande poder e glória na terra do vivente. Ó Deus eterno, venha fazer o milagre. Ó Deus eterno, venha suprir, venha trabalhar nos corações. Ó Deus eterno, todo espírito de depressão, ó, todo espírito de depressão, todo espírito maligno contra a vida dessa mulher, meu Pai amado, contra a vida desse homem, meu Deus eterno, nós não aceitamos, nós rejeitamos na autoridade do teu Espírito Santo. Cai por terra agora em nome de Jesus, cai por terra agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja abençoado a tua casa, a tua família, seja abençoado profissionalmente, ministerialmente, espiritualmente. Tenha a sua saúde renovada, abençoada, tenha a sua saúde restaurada, e que Deus venha te surpreender, porque Ele é fiel. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Estão chegando ao final de mais uma programação. Deus proverá aqui na Rádio Vida 105.7. Que Deus venha cumprir o desejo do teu coração. Amanhã nós também estaremos aqui junto, na pessoa, com o nosso pastor José Cunha, o pastor das multidões. Amanhã, programação Deus proverá, e o nosso pastor José Cunha estará aqui, na frente desta programação. Que Deus venha abençoar todos os irmãos ali da igreja Pentecostal Boas Novas. Deus abençoe também o nosso pastor presidente José Vieira, pastor José Geraldo. Deus abençoe o nosso pastor José Cunha, pastor das multidões. Deus abençoe a todos os irmãos ali da congregação, a todos os irmãos que estão conosco até agora aqui no Facebook. Deus em Cristo vos abençoe. Aos irmãos que estão conosco também pelo Instagram, Deus a Cristo vos abençoe. Muita gente no Instagram, irmãos, não deu para falar o nome de todo mundo. Foi entrando muita gente, foi subindo aqui. Mas Deus abençoe a todos que estiveram conosco até agora. Até mais, povo de Deus. Boa noite e a paz do Senhor.